Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trago aqui para a gente refletir uma reflexão maravilhosa que está no livro Estante da Vida. É uma psicografia do Chico Xavier e quem nos traz essa reflexão é o Irmão X, que faz a gente se identificar muito com o principal personagem aí da história, né? O Delfim Mendes, que eu vou contar para vocês sobre a história dele. Quando a gente começa a reclamar, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que a gente olha para tudo que está acontecendo ao nosso redor, parece que as coisas estão fora do lugar, parece que as coisas não se encaixam muitas vezes, e a gente começa a reclamar sobre tudo e sobre todos. E aí a gente veio essa história aí, trazida pelo Irmão X, para a gente parar e pensar. Esse conto se chama A Arte de Elevar-se. E lá nos conta o Irmão X que Delfim Mendes era um estudante aplicado na escola do Espiritismo Cristão, sempre atencioso nas discussões filosóficas, a cujo brilho emprestava diligente cooperação. Entretanto, fugindo aos testemunhos pessoais no trabalho renovador, vivia em regime de perenes reclamações. Interpretava os ricos por gênios malditos do desregramento e os pobres por fantasmas do desespero. Quer dizer, o Delfim Mendes era aquela pessoa que era espírita e era aquele espírita que estudava, que buscava entender, participar aí das discussões filosóficas em torno da doutrina, mas tinha dificuldade de trazer aquilo que ele ensinava para o dia a dia dele, para a vida dele, para a mudança interior. E aí ele começava a achar que tudo estava errado ao seu redor, né? Então dizia que os ricos eram gênios malditos do desregramento, os pobres eram fantasmas do desespero, nada para ele estava bom, nada para ele estava certo. A cada passo, asseverava sob escura revolta: a terra é um despenhadeiro de sombra sem fim. Como nos livraremos deste horrível sorvedouro? Tanto se habituou às queixas infindáveis que certa noite, quando Fabiano, o espírito diretor da reunião que frequentava, expunha conclusões evangélicas de alto sentido, fechou-lhe vasta dose de extemporâneas indagações. Benfeitor amado, como conquistar o desligamento do purgatório do mundo? Por todos os lugares da Terra vejo a maldade dominante. Nas pessoas inteligentes, identifico a crueldade deliberada. Nas pessoas incultas, reparo a preguiça sistemática. De todos os ângulos da existência, no plano selvagem em que nos encarnamos, surgem aguilhões. E quase lacrimejante ele arrematava: que fazer para fugir dessa moradia tenebrosa da expiação? Tudo causava sofrimento nele, né? Tudo que estava ao redor. Todos estavam errados e ele sofria com isso e queria que o benfeitor espiritual desse aí uma sugestão, uma orientação para que ele se desligasse desse purgatório tenebroso que ele dizia que era a Terra, né? O espírito amigo escutou o que ele tinha para dizer, benevolente, e quando o silêncio voltou a pesar na assembleia, comentou, bondoso: um homem trabalhador, depois da morte, em razão de certo relaxamento espiritual, foi colhido pelas redes de Satanás e desceu aos infernos, ralado de espanto e de dor. Lá dentro passou a ver as figuras monstruosas que povoavam o abismo, e por muitos dias consecutivos gemeu nos tanques móveis de lava comburente. Acostumado, porém, ao esforço ativo, pouco a pouco se esqueceu dos poços vulcânicos que o cercavam e sentiu fome de trabalho benéfico. Arrastou-se dificilmente para fora da cratera em que jazia atolado até a cintura e, depois de perambular pelas margens, que nem um réptil, encontrou um diabo menor, com o braço desconjuntado, e deu-se pressa em socorrê-lo. Esforçou-se, ganhou posição sobre uma trípode que se destinava ao arquivo de velhas tridentes esfogueadas e agiu tecnicamente restituindo-lhe o equilíbrio. O perseguidor, algo comovido, incumbiu-se de melhorar-lhe a ficha. Daí a momentos, uma sereia perversa passou, exibindo defeituosa túnica, como quem se dirigia às zonas festivas. O prestimoso internado pediu permissão para ajudá-la, afirmando haver trabalhado no Instituto de Beleza Terrestre, e tantos laçarotes lhe aplicou a vestimenta que a criatura diabólica se afastou reconhecida. Continuando a arrastar-se, encontrou um grupo de condenados a cavar profunda cisterna, e, conhecedor que era do problema, forneceu-lhes valiosas instruções. Encorajado pelos elogios de todos, seguiu caminhando adiante,
no pavoroso domínio de que era prisioneiro, encontrando um gigante do mal caído por terra a vomitar lodo e sangue depois de conflito feroz com um poderoso inimigo mais vigoroso em brutalidade. O dedicado colaborador do bem apiedou-se dele e guardou-lhe a horrenda cabeça entre as mãos. Como não possuísse adequado material de socorro, soprou-lhe ao coração com o desejo ardente de infundir-lhe novo ânimo, e com efeito o gênio maléfico despertou, sensibilizado, e contemplou com enternecimento que lhe era possível. A fama do piedoso sentenciado espalhou-se e um dos grandes representantes de Satanás chegou a solicitar-lhe os serviços num caso melindroso em que se fazia imperiosa a colaboração de uma pessoa competente, humilde e discreta. Com tamanho acerto, agiu o encarcerado, que a direção do abismo conferiu-lhe o direito da palavra. E o trabalhador, lembrando o ensinamento do mestre que determina seja dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não afiançou de público que os demônios deviam ser multiplicados, mas começou a dizer que os gênios das sombras eram grandes senhores, naturalmente por vontade do Eterno, e que deviam ser respeitados em seus tronos de borralho luminescente, acrescentando mais, que tanto quanto o buril que aperfeiçoa, a pedra é honrado pelo ingrato labor que desempenha. Assim também os diabos deviam ser reverenciados por benfeitores das almas, lapidando-as para a espiritualidade superior. Multiplicando pregações de amor, obediência e esperança, fez-se querido de todo o povo das trevas, imperando nas almas das vítimas e dos verdugos. Desde então, com assombro comum, o padrão do sofrimento do inferno começou a baixar. As almas atormentadas adquiriam vasta paciência, as imprecações e blasfêmias foram atenuadas, os gemidos quase desapareceram, e os próprios algozes multisseculares se comoviam inesperadamente aos primeiros vagidos da piedade que lhes nascia no peito. Alterou-se a situação de tal maneira que Satanás em pessoa veio observar a mudança e, depois de informado quanto aos estranhos acontecimentos, ordenou que o trabalhador fosse expulso. Naturalmente, aquele homem estaria no inferno, em razão de algum equívoco, e a permanência dele no trevoso país de que era soberano perturbava-lhe os projetos. Desse momento em diante, o servidor do trabalho digno fez-se livre, colocando-se na direção do reino da paz. Nesse ponto da historinha que o guia espiritual contava para aquele homem que estava questionando sobre as coisas que aconteciam no mundo, que ele queria se desligar e que estava tudo errado, nesse momento, o guia espiritual interrompeu a narrativa e, talvez porque Delfim Mendes o contemplasse, expectante, riu-se bondoso e concluiu: Você, Delfim, sente-se na terra como se estivesse no inferno. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu. E o próprio mundo restituirá você ao paraíso, compreende? O irrequieto companheiro enterrou a cabeça nas mãos alongadas, mas não respondeu. Essa história é muito interessante, porque o irmão X, através de um conto, de uma fábula, né, uma história fictícia aí, que o benfeitor espiritual contava, né, para o homem que questionava em mesa mediúnica sobre a situação em que vivia e os problemas que só enxergava por todos os cantos, ele faz um convite para que, quando a gente achar que tudo está errado ao nosso redor, que a gente está vivendo no inferno, isso e aquilo, que a gente comece a reparar o nosso padrão de comportamento e que a gente mude, atuando no bem, atuando na cooperação, na melhoria dos que estão ao nosso redor, na bondade. Vejam só, a personagem que é contada lá na história que o benfeitor espiritual usava para iluminar esse conto, né, que estava lá no inferno, ele servia, ele ajudava naquilo que ele podia, naquilo que ele sabia e tratava com amor. Ele não apontava o dedo, ele não condenava as pessoas, nem julgava lá de baixo, né, onde ele estava, mas sim, ele procurava auxiliar naquilo que podia, aqueles que eram maldosos de alguma forma, ele olhava com um olhar sereno, amoroso e ele ia contagiando aqueles que estavam ao redor. E nesse conto, né, que é uma fábula, diz que ele contagiou tanto que o inferno começou a melhorar. As pessoas eram melhores, as pessoas tinham mais paciência, as pessoas começaram a se ajudar mais umas às outras. Aqueles que eram maldosos, que odiavam, que faziam muito mal, começaram a ter o seu coração tocado pela atitude daquele homem, começaram a se melhorar, começaram a ficar mais brandos. E aí, nessa história fictícia, né, o diabo, o Satanás, falou assim, não, esse homem não pode ficar aqui, porque ele tá
prejudicando aí o meu projeto, o meu trabalho, que é fazer o mal, né? Ele tá contagiando todo mundo com amor. Se ele ficar aqui, todo mundo vai ficar bom em tempos, né? E aí mandou ele sair de lá, tira ele do inferno, porque ele tá atrapalhando aqui, ele tá ensinando coisas boas que é o que eu não quero que ele faça aqui embaixo, né? E aí esse homem foi procurar aí o reino dos céus, o reino da paz. E esse é o convite que Humberto de Campos nos faz com este conto maravilhoso que conta uma historinha fictícia, mas com alegorias, né? Mas que faz a gente pensar sobre o nosso ponto de atuação e a nossa responsabilidade no lugar em que nós estamos vivendo, onde nós fomos colocados neste planeta, né? A gente tem que lembrar que o acaso não existe, né? Que a espiritualidade não erra endereço e que aquilo que chega até nós, de certa forma, é porque tem algo a nos ensinar, tem algo a nos fornecer para nossa melhoria, por mais que venha talvez algumas vezes na forma de dor, e que nós podemos sim colaborar pela melhoria do mundo se a gente buscar, através do nosso exemplo, vivenciarmos aquilo que nós acreditamos ser a melhoria do mundo, contagiando aqueles que estão ao nosso redor, não com cobranças, com apontamentos, não, mas com amor, com encantamento, né? Que a gente possa ter a humildade de nos sabermos pessoas que erram e que acertam, que a gente possa não desistir no primeiro erro, pois nós erraremos todos os dias, mas que a gente possa afirmar a nossa vontade em cada erro que nos derrubar, que a gente possa se levantar novamente e buscar caminhar de uma maneira diferente, de uma maneira mais correta, de uma maneira mais benevolente e mais feliz, buscando viver aquilo que nós acreditamos que é o bem, que é o bom, que é o belo, que seria o paraíso na Terra. E assim a gente pode, de alguma maneira, contagiar, pelo exemplo, aqueles que estão ao nosso redor e modificar o ambiente que nós vivemos. E como espíritas que somos, sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, o modo como nós agimos, modifica o ambiente energético ao nosso redor, né? A nossa sintonia vibratória atrai aquilo que é semelhante a nós. E quando a gente começa a mudar a nossa sintonia vibratória, a gente começa a atrair para a nossa vida situações que vibram em harmonia conosco. Então, que a gente possa parar e pensar nisso. Além de buscar fazer o bem, sermos bons, para modificar aí a nossa sintonia, atraindo coisas boas, que a gente possa, diante das situações ruins, daqueles irmãos que algumas vezes a gente tem mais dificuldade na convivência, que a gente possa tentar. Se a gente não conseguir da primeira vez, não tem problema, a gente tenta a segunda. Da segunda, talvez ainda não seja o ideal, mas vai ser melhor do que da primeira. A gente tenta a terceira e a gente vai melhorando esse convívio, essa situação, através da nossa vontade, através do nosso trabalho, através da nossa vigilância, tentando harmonizar aquela situação, tentando contagiar os outros com aquilo que a gente acha que é certo, com amor, com bons exemplos, e sermos contagiados também por aqueles bons exemplos, por aquilo que a gente ama, por aquilo que a gente acha que é certo, modificando todo o ambiente ao nosso redor com amor e não com rancor. Fica aí essa reflexão para essa semana. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês e nos vemos na próxima reflexão.